Oi, vamos lá para mais uma aula. Essa semana a aula de língua portuguesa vai ser sobre o uso do S e do SS. Fica atento no vídeo e daqui a pouco eu retorno, tá bom? Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre o uso do S e do SS. Quando será necessário apenas um S na escrita das palavras e quando teremos que usar dois S's para escrevê-las. Eu vou ensinar para você 4 regrinhas e uma vez elas entrando na sua cabeça, você nunca mais esquece e nunca mais erra o uso do S. Vamos lá? Vamos começar com a escrita de apenas um S. E a primeira regrinha é início de palavra. Nenhuma palavra neste mundo pode começar com SS. Nunca você vai colocar dois S's no início da palavra. Como sapo, tem som de S e começa com apenas um S. Sino também tem som de S e eu só posso colocar um S. Sopa, início de palavra eu só posso colocar um S. Primeira regrinha, moleza, né? Vamos para a segunda? Entre consoante e vogal. Entre uma consoante e uma vogal, eu só posso colocar um S. E ele vai ter som de S. Olha só, curso, consoante R, vogal O. Eu coloco um S apenas e ele vai ter som de S. Diversão está entre a consoante também R e a vogal A. Só posso usar um S e ele vai ter som de S. Pensamento entre a consoante N e a vogal A. Entre consoante e vogal eu só posso usar um S. Tá aqui e ele vai ter som de S. Moleza, primeira regrinha fácil demais, segunda regrinha fácil demais também. Quando começa a complicar um pouquinho, quando o S vem entre vogais, aí o S tenta nos enganar um pouquinho, mas a gente é bem sabido e tira de letra. Olha só, entre vogais, como no caso de mesa, tá entre a vogal E e a vogal A. Eu posso colocar um S, claro que eu posso. Acontece que entre vogais, se eu coloco um S apenas, ele perde a força e fica com som de Z. Então, entre duas vogais, um S, ele tem som de Z. Aviso tá entre a vogal I e O. Eu coloco um S só. Beleza, mas ele tem som de Z. Um S entre vogais, som de Z. Ele nos engana mesmo. Casa, entre a vogal A e A. Se eu boto um S, ele fica com som de Z. Então, entre vogais, o S tem som de Z. Entenderam? Agora, quando eu precisar que ele tenha som de S, ele vai ter que chamar o irmão gêmeo dele para ter som de S, como na palavra pássaro. Entre vogais, se eu coloco um S entre vogais, tem som de Z. Ele ficaria pássaro. Não existe, né? Então, para ter som de S entre vogais, precisa do gêmeo para dar força. Pronto, pássaro. Osso, entre vogais. Se eu coloco um S só, fica com som de Z. Como eu tenho que ter som de S, eu preciso dos gêmeos juntinhos aqui. E vai ficar osso. Para finalizar, missa, entre a vogal I e A. Eu preciso do som de S, de S. Então, eu preciso dos gêmeos. Eu preciso do SS. Este é o único caso em que você vai usar esse S entre vogais, quando você precisar que ele tenha som de S. Se você coloca entre vogais um S apenas, ele tem som de Z. Entenderam? Viu como não é difícil o uso do S? Se você entender e aprender essas 4 regrinhas, você nunca mais erra. Tá entendido e colocado dentro da cabeça direitinho. Entenderam? Tem atividade para a gente praticar o conteúdo e eu espero que agora você esteja craque no uso do S. Tá certo, crianças? Um beijo gigante e até a próxima aula. Tchau, tchau.
Viram o vídeo? Bem fácil, não foi? A explicação foi legal. Deu para tirar dúvida, não deu? Agora, falando em tirar dúvida, peguem a atividade de língua portuguesa e acompanhem. Caso vocês tenham alguma dúvida, tirem agora com a professora, tá bom? Ó, escuta a explicação. Essa primeira parte, nós temos um texto, tá bom? E logo abaixo está dizendo assim, ó. Circule de vermelho as palavras com som de Z e de amarelo as palavras com som de S. Só isso. É o som, tá bom? Ó, por exemplo, mesa é o som de Z, mas é escrito com S. Então, você vem aqui no texto e vai circular. As que têm o som de Z, você circula de vermelho. E as que tiverem o som de S, você circulam de amarelo. Aí a questão número 1. Complete corretamente com S ou SS. Passo é um S ou dois S? Muito bem, 2S. Então, passo, você completou. Em seguida, você vai fazer aí abaixo, ó, na número 2, o seguinte. As palavras que você completou aí na primeira questão com um S, você escreve desse lado, onde tem só um S. E as palavras que você completou com 2S, você vai escrever aí na frente. Ok? A número 3, vocês vão completar essa cruzadinha, lendo aí, ó, e descobrindo qual o objeto que está falando. Por exemplo, qual é o nome do objeto usado para varrer? Nós usamos o quê? Uma vassoura. Então, você vai lá no número 1 e completa. Vassoura. E assim por diante, certo? A número 4, nós temos aí essas palavras. Vocês vão localizar essas palavras nesse caça-palavras. Cada palavrinha você pinta de uma cor diferente. Vai ficar lindo, caprichado e as professoras vão poder enxergar melhor, tá certo? A número 5, você vai separar as palavras, tá certo? Separar a sílaba aí, ó, das palavras e vai colocar a quantidade de sílabas. Lembrando, quando eu separo uma palavra com 2S, cada S vai ficar em um lugar, certo? Por exemplo, tosse, T-O-S, tracinho, S-E. E depois eu vou dizer, tosse tem quantas sílabas? 2 sílabas. Simples, não é? E a questão número 6, para treinar mais seu conhecimento, complete as palavras usando S ou SS. Você vai completar as palavras. Ó. Por exemplo, o número 1. Número 1 tem O, espaço, O. Eu vou completar com um S ou com 2S? 2S. Se fosse só com um, ia ficar oso. Fica certo? Osso. Então, o som do S, não é 2S. Eu venho aqui na cruzadinha, ó. Eu tenho aqui o desenho do osso, o número 1, e na frente eu coloco. Então, eu vou completar. Osso. É isso que você vai fazer em todos os desenhos dessa cruzadinha. Você completa com o nome, tá certo? Primeiro completa lá em cima e depois escreve ele aí completando a cruzadinha. Não tá fácil? Pintem o desenho, deixem bem colorido, bem bonito e manda para as professoras. Estaremos aqui aguardando, tá certo? Um abraço bem carinhoso em cada um de vocês.